Lula voltou a mostrar que não se preocupa com o mercado financeiro e tentou minimizar a reação do setor aos seus questionamentos sobre o corte de gastos do governo. Hoje, no discurso de abertura de um evento em Brasília, o presidente atacou quem o responsabilizou pelo aumento do dólar, depois das declarações dadas numa entrevista ao portal UOL na quarta-feira. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Diferentemente do que Lula disse, a cotação da moeda americana começou a subir ao longo da entrevista e não 15 minutos antes da transmissão. Ontem, consta, nós comentamos aqui às 10h30 da manhã, enquanto ocorria a live aí do presidente, o dólar comercial atingiu R$ 5,52, o maior patamar aí em mais de 2 anos. Lula aí subestimando o poder da internet, da plataforma, dizendo que o dólar tinha começado a subir antes da declaração do presidente. Usou uma palavra forte, eu imagino se fosse o presidente anterior usando essa palavra para se referir aí aos jornalistas e ao mercado. Pois é sempre importante apontar esse duplo padrão, né? Cretinos. Se é o Bolsonaro chamando de cretinos jornalistas, imagina a Abrage, imagina todas as entidades e os próprios jornalistas como é que estariam reagindo. Agora, é tanto absurdo nessa fala curta do Lula, tanto absurdo. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Ele não entende nada de como funciona o mercado, né? Um mecanismo dinâmico de antecipação do que vai acontecer, pelo menos tentativa de antecipar, previsões, com vários analistas e gestores interagindo de forma livre e simultânea, e isso gera um resultante que é a variação no preço naquele dia, naquele momento. Né? Então, é óbvio que a fala de um presidente tem importância, porque o presidente tem uma caneta relevante na mão, e quando o presidente começa a falar asneira, como ele faz o tempo todo, o mercado fica tenso. O mercado não é alguém com um CPF ou uma empresa com um CNPJ, é esse processo dinâmico de gente que sabe fazer conta, ao contrário de petistas. Então, é óbvio que ele vai impactar o preço quando ele diz que tem que aumentar a arrecadação e não conter despesas e por aí vai. Isso deixa o mercado nervoso, porque o mercado antecipa o problema fiscal logo ali na frente. Aliás, já é um problema enorme hoje. Mas, além disso, ele foi fora do script e resolveu citar casos, né? Os que aplicam em derivativos vão quebrar a cara, vão perder. Ele não entende que, ao contrário do capitalismo, onde todos podem ganhar ao mesmo tempo e a maré sobe para todos os barcos, no mercado de derivativos, compra de opção, venda de opção, aí sim tem que ter um ganhador para um perdedor. Aí é soma zero. Então, ele sequer entende isso. Mas ele foi dar como exemplo, ele citou o nome, né? Aracruz, Sadia. Ele ignora que essas empresas quebraram praticamente por apostar não na alta do dólar, mas na valorização do real. Ele conseguiu falar o contrário do que aconteceu. Essas empresas quebraram porque não esperavam que o dólar disparasse, porque acreditaram na ladainha petista, ou estavam muito próximos ali do governo e acharam que a coisa não ia realmente desandar, né? E uma vez mais ele está dizendo que vão quebrar a cara aqueles que apostarem na valorização do dólar, né? Eu tenho dito desde o primeiro dia de governo, né, que é o contrário, que olha, eu se pudesse, pegava o meu dinheiro todo no Brasil e fazia remessa. Eu não posso fazer isso, porque o Alexandre de Moraes congelou minhas contas, lá se vai mais de um ano nessa situação, e eu estou vendo o meu dinheiro, minha poupança de meses e meses de salários acumulados, derretendo sem poder fazer nada. Mas aí não foi erro de avaliação minha, foi culpa do Alexandre de Moraes. Então, quem apostar contra esse desgoverno não vai quebrar a cara não, Lula, porque o governo já deu errado. Piotr, Lula segue buscando um bode expiatório, né? Agora é a imprensa aí, depois da fala dele que o dólar disparou. Nesse conselhão tem empresários, né? Todos eles viram o presidente falar uma bobagem dessa e disseram, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, cretinice é imbecilidade. O cretino é um sujeito imbecil. Imbecil é aquele sujeito que denota pouca inteligência, incapaz de entender o que está acontecendo.
As falas irresponsáveis do presidente Lula na economia têm pressionado sim o dólar. O custo brasileiro, ou seja, esse caos fiscal que o Brasil tem hoje, neste momento, é um buraco fiscal que ele só faz aumentar e, mais que isso, não apresenta nenhuma ideia, nenhum desejo sincero, real, porque ele não entende nada do que está acontecendo nem no governo dele, é que aumenta a insegurança e aí, obviamente, há uma pressão do dólar. Esse dólar está chegando a esse patamar. Não dá para culpar a questão dos juros americanos. Não, isso aí é lateral. O movimento de alta agressivo que tem nesse momento é culpa das decisões erradas de política errada econômica doméstica aqui, da gestão Lula. Mas ele acha que os outros são cretinos. Primeiramente, comete uma fake news, porque o dólar começou a subir durante a entrevista dele como reação às falas dele, e mais depois da entrevista. Então ele mentiu, isso é uma mentira. Não foi antes da entrevista. Porque o mercado é reativo, vai reagir antes de alguma coisa? Não, reage quando está acontecendo. Bom, vai para o inquérito? Tem inquérito disso aí no Brasil? Continua aquele inquérito aberto, né? Bom, vamos lá. Tem duplo padrão nessa história também. Mas só para continuar rapidamente num ponto que é muito importante. O que diria, então, ele de um presidente que acha que é uma cretinice a questão do dólar alto, porque ele fala um monte de bobagem, sendo que boa parte dos custos do Ministério da Saúde deste governo é em dólar e vai pagar mais caro agora. Ele acha que é engraçado ficar falando um monte de bobagem, que obviamente são bobagens completamente insustentáveis, que criam uma insegurança, que aumentam o custo do câmbio para o brasileiro hoje, que precisa fazer uma viagem ou comprar algum insumo, as empresas, o agronegócio, todo mundo vive de insumo que hoje é em dólar, insumo internacional, a começar do governo brasileiro. Bom, ele tem que repassar dinheiro, por exemplo, para tudo que o Brasil faz parte em campos internacionais. Mas ele tem real, ele tem que pôr em dólar, vai ter que pôr mais real. A conta brasileira, para participar de todos esses órgãos internacionais, da contribuição que o Brasil tem que dar, vai ficar mais cara agora. Tudo que o governo, bom, não vou contar da Petrobras, porque a Petrobras agora tem uma nova gestão agora, né? O Lula e o governo são os principais acionistas, segundo a nova presidente da Petrobras. Não vai repassar e aí a conta da Petrobras vai ficar um outro problema. Mas todo o custo que o governo tem hoje em dólar, e ele tem custo em dólar, as embaixadas brasileiras todas, vai ficar mais alto. Mas ele acha que isso não é cretinice. Bom, parabéns, presidente.